eu fui para essa frente dentro da 99 Jobs para quê? Para que pessoas, e não só pessoas pretas, tá? Pessoas periféricas, pessoas que precisam ter acesso à informação. Então, dentro da 99 Jobs, eu cuido de formação, de inovação, para que essas pessoas, o processo seletivo seja humanizado. E aí você tenha direito à diversidade. Deixa eu te fazer uma pergunta, Claro. Vivi, perdão por te interromper. Imagina. Quando você fala assim, bom, eu preciso construir processos para que essas pessoas pretas, elas consigam ocupar cargos aqui do lado do centro. Uhum. A gente tem o conceito, eu queria que você falasse, que você vai falar muito melhor do que eu, sobre o conceito de equidade e igualdade. Uhum. E quando que você precisa preparar essas pessoas a gente não parte de equidade, né? E a gente não tem equidade se a gente não pode ter igualdade se a gente não tiver equidade. Uhum. Como que você aplica esses conceitos na hora de empregar uma pessoa, por exemplo, num cargo, numa corporação, que no caso de um candidato branco e no caso de um candidato preto, eles não estão em condições iguais, mas que você precisa colocar uma pessoa que venha de uma outra realidade. Quais são os parâmetros? Porque uma pessoa que vem de uma outra realidade, ela pode trazer um olhar muito mais próximo do consumidor, né? Porque afinal das contas o Brasil é preto, né? A grande maioria do Brasil, e mais uma vez eu não vou entrar no conceito de raça porque ele é muito plástico, mas se identificam, né? Como pessoas pardas, que eu odeio esse termo, porque parece cor de envelope, né? Outro tema para podcast. Outro tema para podcast, né? Mas enfim. Como que você usa esses conceitos na hora de colocar uma pessoa num cargo? Equidade e igualdade. Você vê que as pessoas, as duas estão capacitadas por um determinado cargo. O candidato branco, ele estudou em escolas particulares, ele estudou na sua universidade de ponta, normalmente particulares também, ou públicas. E aí você vê um candidato que também tem uma capacitação pregressa para ocupar o mesmo cargo, só que a formação dele é mais fraca, né, entre parênteses. Ou seja, veio de... Isso não quer dizer que o candidato seja melhor ou pior, mas como que você convence o empregador de que sim, você tem que apostar no candidato que é preto porque ele vai trazer uma realidade distinta? Quais são os argumentos que você usa dentro do teu... Eu não uso nem equidade nem igualdade. Eu uso um termozinho que chama hackeando o sistema. Me conta. Eu adoro hackear o sistema, porque eu precisei hackear para estar aqui hoje. Então, o meu argumento para qualquer tipo de pessoa que decide optar por faculdades que se dizem primeira linha, ou que tem um status de ter um nome antes de qualidade, eu só viro e pergunto, e se fosse seu filho? Mas de forma amena, não é forma inquisitora. Então, quando a gente faz todo um processo seletivo antes, inicialmente, a gente faz essa proposição para os clientes. É um processo de inclusivo? Não é um processo inclusivo. É um processo exclusivo para, que se diz minoria, que a gente sabe que não é? Não é. Nem porque não pode também, por legislação, pode? Então, pode, a gente fez o processo da Magalu, por exemplo, de treininho. A lei, isso é importantíssimo falar, a lei permite sim que a gente faça processos exclusivos, por exemplo, para pessoas negras. Eu pensei que não, porque todas as vezes que, por exemplo, eu abri vaga para pessoas trans dentro das minhas operações, eu recebi uma gritaria, porque isso é proibido por lei, você não pode excluir ninguém. Tudo e eu que olhava, por isso da minha dúvida, não, tudo que for para ter protagonismo de pessoas que forem invisibilizadas, sempre alguém vai achar alguma lei para fingir que não existe. Exatamente. Então, hackear o sistema é isso, é o que você fez. Tá proibido por lei? Tá bom, advogado, tem algum problema? Não tem, então tá bom, eu vou fazer. É buscar o protagonismo, não no sentido de aparecer, mas no sentido de realização. Isso é hackear o sistema. Hackear o sistema é contar com aliados, é fazer provocações, lógico, de maneira a respeitar a pessoa, o tempo da pessoa. Então, porque senão a gente corre um risco muito grande. E isso vem acontecendo muito nas empresas. A gente contrata a pessoa para virar o token. Ela, além de virar o token, a gente acaba com a vida dessa pessoa no mundo corporativo. Os CNPJs não estão devidamente preparados para a inclusão de maneira correta. E o que é inclusão da maneira correta? Eu colocar a Vivi lá para trabalhar, mas eu sei que se ela tiver um caso de racismo, eu vou ter um compliance, por exemplo, que tem pessoas negras e vão entender que para acabar comigo não precisa me chamar só de macaca. Para acabar comigo, pode ser, por exemplo, como uma terceira, quarta empresa que eu trabalhei aí alguns anos atrás,
que com todas as certificações um cargo de liderança, meu final na empresa foi contando lixeira e contando caderno. Eu era a única preta, liderança da empresa. E no final, pessoas não negras, que se diziam aliadas, que me tinham ali, me colocaram no final para contar a lixeira. E tá tudo bem, porque eu virei a melhor contadora de lixeira que você pode acontecer. E que se você me perguntar sobre lixeira agora reciclável, eu sei falar. E agora tá todo mundo falando de SID. Então, pelo menos de lixeira eu sei falar. Porque eu hackeio o sistema dessa forma. Você quer me humilhar? Tá tudo certo. Mas alguma coisa aqui eu vou tirar, que eu vou levar da minha vida, para que você não faça mais isso para mim. Ou de forma coletiva. Então, quando a gente tem uma provocação, chega um cliente, eu quero 50 vagas de training. Ótimo. Por que você não faz o programa só para trainings 50 a mais? Não vou fazer, porque não sei o quê. Cara, então vamos fazer o seguinte, faz um teste, vamos colocar 3 ou 4? Sem régua de faculdade, sem régua de inglês. Vamos tentar ou não, já tem. A gente vai trazer alguns, o funil que a gente tem, a gente vai trazer alguns para você. Aqui, pacotinho. E aí eu vou hackeando, porque para cada um que entra, eu falo pro cara, o compromisso agora você vai puxar mais outra. E talvez esse seja um erro muito grande. Nós, quanto pessoas diversas, a gente não tá pensando em coletivo. Enquanto a gente não pensar em coletivo, a gente vai continuar no mundo corporativo gerando um monte de letrinha, SID, metaverso, um monte de regrinhas para o que fazer o quê? Segregar. É o rio sujo. A gente só tá deixando ele moderno.